Olá, tudo bem? Direto dos estúdios da B3, eu sou Carlos Sambrana e converso com Paulo Kakinoff, presidente da Gol Linhas Aéreas, sobre gestão e carreira. Kakinoff, você, bem no começo do programa, eu falei um pouco sobre você, começou a sua carreira na indústria automobilística muito jovem e trilhou um caminho de sucesso na indústria automobilística, trabalhando na Volkswagen aqui no Brasil, na Alemanha, depois voltou ao Brasil e se tornou presidente da Audi no país. E, de repente, quando ninguém esperava, você migrou para a área de aviação, que era uma área que você não conhecia. O que te levou a fazer essa mudança no momento que você estava bem, não precisaria fazer essa mudança? O que te motivou? Essa não foi exatamente uma mudança para algo completamente novo, né? Quando eu estava exercendo a função de CEO na Audi Brasil, eu tive o convite para compor o conselho da Gol. Então, antes de eu me tornar CEO da empresa, eu tive 2 anos, né, de contato com a Gol, com o setor aéreo, que despertaram esse fascínio que eu tenho pela aviação, por essa indústria hoje, né, que só foi crescendo à medida que eu fui me aprofundando, evidentemente, na função executiva com muito mais intensidade do que como conselheiro. Já estava há 19 anos na indústria automobilística, todos os dias aprendendo, mas a velocidade, o volume de aprendizado diário, evidentemente, após 19 anos, é menor do que eu vislumbrei ser uma possibilidade, indo para um setor bem distinto daquele que eu estava operando. Então, a motivação principal foi realmente de ir para uma área que eu estava cada vez mais interessado e acreditando que poderia desempenhar a expectativa, a altura da expectativa que existia do Conselho naquele momento, nessas dimensões que a gente acabou falando aqui ao longo da entrevista, né, de reposicionamento da marca e de aprimoramento de eficiência, essa agenda que a gente vem desempenhando agora há 5 anos e meio. Mas foi uma motivação baseada na inquietude e no desejo de acelerar o aprendizado, que eu acho que é uma coisa que me acompanha desde sempre, né? Eu tenho um desejo realmente de ter um volume de absorção de conhecimento diário, né? que me acompanha e eu gostaria de manter isso sempre. A aviação é riquíssima nesse sentido. Você estudou antes de entrar nesse mercado? É muito difícil você entrar na aviação, eu desempenhar um papel executivo na aviação, sem haver uma dedicação específica na absorção de conhecimento, para absorção de conhecimento do setor. A quantidade de idiosincrasias e especificidades técnicas, nível de tecnologia embarcado, dinâmica do setor, é imensa e riquíssima, né? Eu estou, desde o primeiro dia do conselho da Gol até hoje, me dedicando basicamente a estudar esse setor e aprender cada vez mais, né? Isso também está diretamente associado a uma crença pessoal de desenvolvimento profissional e de carreira, né? A gente, da minha forma de ver, de uma maneira equivocada, tem associado quase que exclusivamente a boa formação acadêmica, técnica, à construção de um bom profissional, né? Para mim é curioso que muitas pessoas trabalham em determinadas empresas ou segmentos e negligenciam a possibilidade de aprender dentro da própria empresa, do próprio setor, com o conhecimento ali disponível em diversas áreas, né? Mas sobre a sua própria área de atuação ou da sua própria empresa. Um grupo como o Grupo Volkswagen, ou vários outros do mesmo porte, e agora como a Gol, oferece um acesso a um nível de conhecimento e num volume tão grande que faz com que qualquer profissional que deseje possa muito rapidamente dar saltos, né, de conhecimento mesmo, de domínio até do que está fazendo, acessando
aquilo que está disponível, né? Tão importante quanto a formação técnica acadêmica. Você diz acessando os profissionais que trabalham Exato, ali. acessando os profissionais que estão lá, Que tem mais os erros e os experiência. acertos da organização, a constelação de fornecedores, provedores, né? Que imagine uma empresa aérea, né? O acesso a uma Boeing, ou parceiros nossos, como a Delta e a France KLM, que são empresas de décadas. No caso da Air France KLM, é uma empresa, a KLM especificamente, centenária, com pessoas que têm um nível de formação técnica e prática de décadas no setor, né? Combinado ao investimento muito forte de inovação, em novas gerações que estão trazendo novas ideias, novos conceitos. É um manancial riquíssimo de conhecimento e que merece, né, uma dedicação no sentido de absorção de aprendizado e que, para mim, pelo menos, tem funcionado bastante desde que eu comecei a trabalhar. Ou seja, às vezes o conhecimento está do nosso lado e a gente não olha para ele e não percebe ele do nosso lado. Eu acho que esse é um efeito colateral, Sambrana, do que eu chamo entre amigos de, entre aspas, né, manualização da vida, né? Você vai hoje nas livrarias, é impressionante como as prateleiras estão tomadas. Regra né? para tudo. Regra para tudo. Os títulos não são exatamente esse, mas como as 5 regras de ouro para ficar rico antes dos 30 anos, como envelhecer milionário, como encantar as 10 lições para encantar o seu chefe, quais são... Eu me recordo, na época do vestibular, né, que existia manual do vestibulando, sei lá o que era, e aparecia ali as profissões mais rentáveis, né, do futuro, numa clara ideia de fornecer ali uma informação, um material que pudesse ajudar o vestibulando a escolher a carreira que pagaria os maiores salários, né? É curioso porque isso tem uma ironia em si, né? À medida, se tivesse efeito aquele assunto, e possivelmente teve, aquela provocação, você direciona uma quantidade de profissionais enorme para aquela carreira, motivado pela perspectiva de ganhos futuros, que ao cabo de 5 anos do curso todo, está todo mundo fazendo aquilo, né? E para mim é impressionante como se consome muito esse tipo de literatura que visa ou gera expectativa de criação de atalhos, né? Uma fórmula, uma receita de bolo para se chegar normalmente a ganhos materiais, né? O que é ainda mais complexo e controverso de se materializar, né? Como uma definição de felicidade diretamente associada a esse tipo de conquista. Isso está desviando o foco das pessoas e a atenção, é uma característica quase que natural do ser humano, né? De procurar os caminhos mais fáceis e supostamente mais eficientes de se chegar aonde se quer, e deixando um espaço muito valioso para quem entende que o caminho seguro não é o único, mas é o seguro no campo das probabilidades, né, por ser das mais altas, que está baseado numa fórmula muito antiga, né? Trabalho duro, com uma dedicação plena em absorção de conhecimento, e seguramente vai pavimentar um caminho de desenvolvimento e de prosperidade na carreira. Essa é a minha visão. Você acha que a tecnologia é uma das culpadas disso? As pessoas estão deixando de conversar, de olhar no olho, de absorver esse conhecimento com os mais velhos ou com as pessoas que têm experiência? Eu acho que sim, mas acho também que o efeito da celebrização, de alguma maneira associado à tecnologia, né, causa esses modelos que não são percebidos, mas de fato são utópicos, né? A gente está sempre incensando os nomes, né, que com pouca idade alcançaram cargos muito altos. Aliás, quantos anos você tem? Eu tenho 43. Né? E esse é um tema que normalmente está diretamente associado a mim. Poxa, pouco tempo. E eu considero isso também um desvio de foco. Né? Ou ainda aquelas pessoas que criaram uma startup e fizeram... Estatisticamente, de quantas pessoas nós estamos falando, né, em relação ao volume de aspirantes, né, a uma carreira? Nós estamos falando de uma fração ínfima. Então, hoje todo mundo acha que vai criar um aplicativo, vai ficar milionário, vai vender e vai curtir a vida. E coloca muita energia nesse tipo de busca, né, que se ela ainda fosse acompanhada de uma busca constante por conhecimento, seria menos ruim.
mas muitas vezes ela está quase sempre fundamentada em tentar emular, replicar aquilo que você está lendo nos manuais ou nas biografias que normalmente dispensam ou excluem, né, uma parcela importante da verdade do que de fato aconteceu, porque a biografia e ainda mais as autobiografias, né, acabam incensando o biografado e desperdiçam uma oportunidade enorme de se avaliar e de se aprender com os erros, o que foi feito de errado, como se endereçam deficiências que todos nós temos, né? Isso se faz com a prática, isso se faz muitas vezes, na minha opinião, com uma atenção maior àquele conjunto de sabedorias que os nossos avós tinham e que passavam para a gente e que a gente negligencia e procura consumir teorias muito elaboradas que não são, na minha opinião, mais eficazes nessa busca de todos nós, de desenvolvimento, de desenvolvimento na carreira, de crescimento, do que caráter, dedicação, bom trabalho, humildade, suor e um desejo de aprender. Tem muita gente que vai atrás do empreendedor de palco. Se fica com essas... A gente acho que nunca consumiu, né, tanta palestra, tanta suposta, como eu falei, atalho para se chegar nos caminhos. Eu acho que talvez você esteja ouvindo isso de uma pessoa que não tem absolutamente nada de brilhante e por isso acredita que o caminho no campo das probabilidades seguro para se chegar lá está associado a esses elementos que estão ao alcance de qualquer pessoa, né? Independentemente de serem merecedores da classificação de brilhantes ou geniais. Trabalho, dedicação, estudo. E isso só é possível quando você faz o que você gosta. Porque senão fica algo torturante, maçante. Eu prefiro, pelo menos em contraponto, né, com toda essa indústria, defender essa forma. Você tocou num ponto importante que é a humildade. E eu queria tocar num ponto que é um costume que me falaram que você tem e eu queria que você me confirmasse se você faz isso mesmo, de fato. Que é pedir para que os seus subordinados escrevam no papel o que eles acham de você, anonimamente. E depois você pega isso para fazer uma autoavaliação. Isso ocorre de fato? Eu faço isso há 11 anos, desde a minha primeira função como CEO, né? Porque comecei a trabalhar com 17 e aos 35, 36, como CEO da Audi, eu cheguei à conclusão no primeiro dia que aquilo que de fato me conduziu na carreira até aquele momento tinha acabado, que era a possibilidade de ter alguém dizendo para você, sem filtros, aquilo que de fato você é. Eu costumo, internamente na Gol, né, dizer para as pessoas que a parte mais relevante da avaliação de qualquer um é entender os pontos falhos, os negativos, as críticas, né? Por um motivo simples. A nossa natureza faz com que diariamente a gente produza e promova o nosso lado sombra e o nosso lado sol. Tá? O lado sol no sentido do que você faz naturalmente bem, as suas virtudes, elas estão lá. Quanto mais luz você joga nisso, quanto mais elogios você busca ter, você está simplesmente fazendo uma autoadulação que não vai te levar nem 1 milímetro à frente, porque naturalmente você já faz bem isso, já te caracteriza com isso. O que você não faz bem, e como é a tendência natural de todo ser humano, que as pessoas enxergam claramente em você, mas você tem uma dificuldade maior para enxergar, pela nossa tendência natural, né, de se justificar ou de parametrizar o mundo e as coisas pela sua própria forma de ver e de enxergar, se constituem ali num lastro que as pessoas carregam, muitas vezes pela vida profissional inteira, sem nunca endereçar de verdade. A maneira de você fazer isso, né, é estar aberto completamente e genuinamente querer saber de alguém que está preparado e capacitado para te dizer o que você não faz bem e tratar isso, trabalhar isso.
Possivelmente são coisas que você não vai conseguir mudar a vida inteira, em nenhum momento da vida, porque também são da sua natureza o lado sombra. Mas você consegue controlar e consegue endereçar. Tá? Há 11 anos, a cada semestre, eu reúno as pessoas que se reportam para mim e elas têm uma regra. Durante 1 hora, estou fora da sala, preencher uma única folha, que é digitada, né? Não tem risco nenhum de identificação. Sem saber pela letra. Com a lista dos meus pontos críticos. Há 11 anos, Sambrana, essa lista aumenta e diminui de 6 a 8 itens, que são os mesmos, que são da minha natureza. E que eu vou todos os dias controlando para evitar que esses pontos atrapalhem na execução da minha função ou do meu trabalho. Tá? Esses são os que de fato interessam. À medida que eu consigo controlá-los a ponto de não interferir no trabalho, e muitas vezes as pessoas nem perceberem, eu consigo me aproximar daquilo que eu desejo, de ser o melhor profissional que eu possa ser. Tá? O que, supondo que você tenha algum tipo de facilidade para redação. Todos os anos que você recebe cumprimentos por isso, provavelmente só vão servir para você massagear o teu ego e até o momento que vai ficar enfadonho. O tempo investido é importante para esse tipo de coisa, todo mundo, né, tem uma necessidade de reconhecimento positivo. Mas endereçar aquilo que realmente constitui o teu lastro, o teu peso, é o que, na minha visão, turbina a carreira. Te fez crescer profissionalmente. Eu não tenho dúvida. Eu atribuo a isso, especialmente, um desejo genuíno de olhar para o meu lado sombra e ter pessoas, né, que estavam dispostas a apontar. Evidentemente que o conforto é maior quando você o chefe está falando para o subordinado. Né? Agora, um subordinado falar para o líder é sempre muito complicado. O que é complicado? O receio de haver algum tipo de retaliação. Então, eu pensei num modelo muito simples, de verdade muito simplório, eu diria até, mas que elimina essa probabilidade. Né? E, felizmente, há 11 anos, o próprio sistema se alimenta de credibilidade, à medida que absolutamente ninguém na companhia, nunca, até pela impossibilidade, né, não tenho acesso a quem colocou o quê, mas eu tenho uma lista entregue para mim pelo grupo dizendo: esses são os pontos em que você deve se aprimorar. Né? E isso, para mim, tem sido valioso. Muito bom. Kakinoff, a gente está chegando no final do programa e eu sempre deixo esse espaço para o convidado enviar uma mensagem para quem está assistindo a gente. Então, por favor, o espaço é seu. Eu quero simplesmente agradecer pela atenção, um programa, um bate-papo relativamente longo, né? Quem ficou com a gente é porque tem, de fato, algum interesse nesse setor que é fascinante e possivelmente na própria Gol. Por isso que eu queria deixar um agradecimento especial e uma expectativa para todos da companhia continuar se aprimorando a ponto de entregarmos plenamente aquilo que é o nosso propósito, que é ser a primeira, no sentido de preferência, para absolutamente todos, né? Todos que desejam voar. Então, muito obrigado a todos vocês pela atenção. Eu agradeço a presença do Paulo Kakinoff e a você que nos acompanha na TV Dinheiro. Muito obrigado e até o próximo Moeda Forte.